Boa noite. É uma alegria, uma satisfação enorme estar aqui, apesar de achar que a casa poderia encontrar alguém, melhor para falar sobre esse tema. Mas eu tenho um carinho enorme, apesar de ter vindo aqui somente uma vez para fazer um recado, mas assim, porque tem corações muito queridos meus aqui, O Jânio não lembrou o tempo exato, mas eu lembro, 25 anos, que nós nos conhecemos. Foi quando eu conheci a doutrina espírita, O meu primeiro contato foi no Centro Espírita João Evangelista, eu era adolescente, e lá estava o Jânio, o Tom. Eu era criança. Era um menino, ele era um menino, era muito precoce. Tinha cadeira, parecia John Lennon. Mas, na verdade, eu estava até aqui, vou compartilhar isso com vocês, e tive uma palpitação, talvez pelo nervoso, de ser a primeira vez, ou talvez por sentir a mesma vibração que eu sentia e sinto quando vou ao João Evangelista, que é amparado por espíritos franciscanos. Então, quando tocou a música Oração de São Francisco, de alguma forma fomos tocados. Mas estamos aqui para aprender, do Evangelho do Cristo, mesmo porque eu não me considero e não considero pessoa alguma, até o momento que eu conheça, que seja professor de Evangelho, Somos todos aprendizes. Então hoje eu sou o aprendiz na condição que fala, E vocês na condição que ouve, mas daqui a pouco vocês falam e eu escuto também, tá? Porque o Evangelho do Cristo é toda essa essência que vem a nos preencher o espírito, vamos dizer assim, esponjoso, carente desse fluido, positivo, desse líquido benéfico que é a boa nova do Cristo. E o Cristo, ele utilizava uma metodologia, uma pedagogia para fixar os ensinamentos na mente do povo, conhecido por parábolas. E isso era característica do povo judeu, era característica do povo de onde ele nasceu, E ele usava isso com maestria. Então, o que nós vamos tratar da parábola do bom samaritano. Só tem um detalhe, viu, Jane, que eu estava pesquisando. Parece que essa parábola não foi uma parábola, mas um fato real, que Jesus utilizou para o ensinamento, Então, para a gente poder situar um pouco, eu vou falar um pouco de cada personagem dessa história, tá certo? Tá bom? Bom, começa com o doutor da lei, O doutor da lei. Que lei era essa? Era a lei mosaica, A lei instituída para os judeus, tá? Então, o doutor da lei era aquele que estudava, que procurava entender e interpretar essa lei, que era baseada na Torá, Como eles chamam, que para nós no mundo cristão nós chamamos o Pentateuco mosaico, composto pelo livro a Gênesis, peraí que eu anotei, que a memória é fraca. A Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a Torá escrita, porque tem a Torá que é falada, oral, que eles chamam de Talmud, certo? Que é passada somente entre os judeus, de geração a geração. Muito bem, o doutor da lei entendia desse negócio todinho, certo? Difícil, Os samaritanos, eu já vou falar logo dos samaritanos, Para vocês verem como é que era a confusão. Os samaritanos eram também da mesma raiz dos judeus,
mas eles não eram judeus ortodoxos. Eles seguiam a Torá escrita, mas não seguiam o Talmud. E os judeus tinham o templo de Jerusalém como sendo o templo central de oração ao Senhor. E os samaritanos não aceitavam esse templo. A confusão começou há 1000 anos antes de Cristo, porque existia chamadas as 12 tribos, certo? As 12 tribos de Israel, né? E houve um cisma. Eu não sabia o que era cisma, não. Eu pensava que era a pessoa ficar cismada assim com outra. Mas não deixa de ser, é porque o cisma é uma partida, né? Então, estou cismado, quer dizer, eu estou de mal. É o novo, estou de mal. Estou cismado, estou separado, né? Houve o cisma das 10 tribos, né? Então, das 12 tribos de Israel, que na verdade diz 12, mas eram 13. Outra confusão. Por quê? Porque as 12 tribos eram relacionadas aos 12 filhos de Israel. Rapaz, e quem era este tal de Israel? Era o apelido de Jacó. Jacó era filho de Abraão. Pronto, está explicado, né? Então, Israel foi um nome que Jacó adotou depois de uma lendária luta com um anjo, em que ele conseguiu a bênção dele. Aí fica a parte, outro dia a gente conversa sobre isso, né? Houve essa separação logo após a morte do rei Salomão. A morte do rei Salomão, ele sucedeu o rei Davi. Por que eu estou falando deles dois? Porque foram os benditos que construíram o templo de Jerusalém. Certo? Pronto, essa construção foi motivo para o cisma. Então, 10 tribos separaram-se de outras 3, mas não eram 12, e agora dá 13. É porque um dos filhos era José, e teve 2 filhos, que foi Manassés e Efraim. Dessa tribo de José nasceram mais 2, então de 12 ficou 13. Essas 10 que separaram, gerou o reino do norte, o reino de Israel, que era do norte. E os outros 3, o reino de Judá, que foi para Jerusalém. Certo? E os outros, que era o reino do norte de Israel, o samaritano, ficou na cidade de Betel. Deu para entender? A partir daí, não se entendiam. Judeu não considerava samaritano gente e vice-versa. Era uma confusão danada, certo? Apesar de terem muitos pontos comuns, eles se fixavam nas diferenças. Será que tem algo diferente de hoje? Quantos de nós, né, de religiões diferentes, se baseia, vê o outro, você é evangélico, você é diferente de mim, que você não crê em reencarnação. E a gente não para, não, você é evangélico, você é igual a mim, porque crê no Evangelho de Jesus. Não, a gente vai mais nas buscas das diferenças. E os samaritanos e os judeus estavam nessa briga. Pois então, o doutor da lei, tu está controlando, né? O doutor da lei, o nome já está dizendo, doutor. Doutor quer dizer, ele sabe. O doutor sabe, né? Então, os outros judeus, se tinham dúvida, iam perguntar a quem? Ao doutor. Eu estou na dúvida na interpretação da lei. Vou procurar o doutor. No Espiritismo não tem doutor, né? Mas tem aqueles que estão aprendendo há mais tempo. O Jânio está aprendendo há uns 40 anos. Então, quando ele tem dúvida, ele pergunta o Jânio. O Jânio está aprendendo há mais tempo, né? A diferença, o Espiritismo não tem o doutor. Não tem, né? Todos aprendizes. Tem uns que aprendem há mais tempo, né? E outros aprendem há menos tempo. Então, vejam só, é porque tem uns detalhes da parábola que é interessante. Um doutor da lei chegar para Jesus e fazer uma pergunta. Estão entendendo?
Porque Jesus era da cidade de Nazaré. Da cidade de Nazaré, tá certo? É como se fosse assim, Pindoretama. Tem alguém de Pindoretama aí? Corta o Pindoretama, corta o Pindoretama. Eu digo assim, uma cidade simples. Né? Filho de carpinteiro. E de profissão carpinteiro. Porque Jesus, ele herdou a profissão do pai. Então veja a importância disso, de um doutor da lei chegar a Jesus e mais. Como é que ele chama Jesus? Mestre. Mestre. Então esse doutor, por sinal, mostrou-se uma humildade para chegar a uma pessoa, a um judeu, porque Jesus era judeu, certo? Nasceu entre os judeus, apesar de não ter seguido a religião judaica, ter transformado, né? Mas ele era judeu, então para um judeu, um doutor chegar e chamar de mestre, é porque era uma maestria que chama, né? É uma reverência, como é que a gente pode dizer? Concreta. Como assim? Existe título no Brasil para rede de futebol? Existe? Título mesmo assim, dado assim pelo governo? Tem? Não. Tem coroa? Não tem. Mas quem é o rei de futebol nosso? Quem é? Pelé, todo mundo já conhece. Aí quem vai dizer o contrário? Né? Tem título para rei da música? Não. Quem é o rei da música? Hã? Roberto Carlos, o príncipe é o Jânio, né? Jânio, eu tô caprichando. Então, Jesus ser chamado de mestre era uma conquista pessoal. Ele não precisava se tornar um doutor da lei, ele já era considerado, pela sabedoria dele, claro, né? Então ele chegou para Jesus e perguntou, né? Mestre, veja a angústia ou a esperteza dele, né? Ele disse assim: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Né? E Jesus respondeu com simplicidade, né? Olha, amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis o maior e o primeiro. E o segundo é semelhante a este: amareis o vosso próximo como a vós mesmo. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses mandamentos. Por que a lei e os profetas? Né? Porque a lei foi instituída por Moisés. E os profetas que vieram depois de Moisés, anunciando Jesus, iam dando o complemento para a formação da religião judaica. Então, quando se referia à lei aos profetas, era um negócio muito sério para eles, né? Haja vista, se vocês lerem o livro Paulo e Estevão, né? O que movia a cabeça de Saulo era a lei e os profetas. Aí quem fosse contra a lei e os profetas, né? Então, Jesus falou isso para ele, né? Mas aí, cadê, macho? Eu tô vendo outra coisa. Ei, gente, tu desmarcou, rapaz. Tá aqui, mas ele disse a mesma coisa. É porque aqui Jesus disse, mas no outro, ele tá achando estranho. Porque foi assim, ó, o doutor chegou, né? Tendo levantado, aí o doutor se levantou, ó. Então o doutor da lei, tendo se levantado, é outro detalhe, viu? Porque doutor fica sentado. Tendo se levantado, né? Disse para o tentar: mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Agora sim. Aí Jesus disse a ele, ó: o que é que está escrito na lei, seu danadinho?
por que é que você está me perguntando? Se você é doutor da lei, está escrito lá. Jesus só, né? Aí Jesus pensou, rapaz, esse cara tá com marmota. Ele vem me perguntar um negócio básico desse, né? É a mesma coisa, né? A mesma coisa de eu chegar pro Jânio, certo? É quase a mesma coisa, né? Chegar pro Jânio e dizer, Jânio, que é Deus? Aí o Jânio diz assim, Aristides, 25 anos de espiritismo, amigo. A primeira pergunta do livro dos Espíritos. O que está escrito lá? Vai lá ler, né? Pois Jesus disse do mesmo jeito. O que você está vendo lá? Porque ele queria ver a resposta na boca de Jesus, certo? E então ele respondeu exatamente o que eu já li para vocês na passada, né? Que coincidiu. Mas ele não ficou contente, porque Jesus disse assim, que quando ele termina, de todo e amai o vosso próximo, toda a vossa força, e o Espírito, e o vosso próximo como a vós mesmo. Isso ele lendo. Aí Jesus disse, pois então, é isso aí. Está respondido. Vai e faz. Aí o doutor não achou bom não. Simples assim. Simples assim. Aí entra para nós uma questão. Certo? O Espiritismo é uma filosofia. Mas não é para a gente estar filosofando demais, não. É uma filosofia para a gente poder cair logo na prática. Ela é simples. Ela é tão simples, certo? Que, segundo o filósofo estudioso, né, José Culano Pires, Kardec é um dos maiores filósofos da humanidade porque ele tem poder de síntese. Então a filosofia espírita, né, ela é sintética, né, Jânio? Eu olho para o Jânio, porque o Jânio tem um vocabulário riquíssimo, né? Ela é enxuta. Ela é enxuta. Quando o Jânio diz assim, olha, é uma das parábolas mais espíritas que existe, é verdade. Porque Jesus disse, pronto, tá aí, meu filho, ame a Deus e ame o próximo como a si mesmo. Pronto, vai, faz. Ele disse, não, pera, não. Não é assim não. Não é assim não. Eu sou um doutor da lei, eu estudei. Peraí, ainda vamos discutir aqui quem é o meu próximo. Jesus olhou assim na cara dele. Tenha santa paciência. O cara não sabe quem é o próximo dele. Foi aí que na história da humanidade um homem levou a maior lapada intelectual que você podia ter. A maior lapada moral. Ele podia ter passado sem aquilo há 2000 anos atrás. Mas eu acho que ainda hoje esse espírito está com esse negócio na cabeça. Podia ter ficado calado. Podia. Mas aí o que foi que Jesus fez? Para muitos ele contou uma parábola. Para outros, eu compartilho dessa segunda opinião. Ele contou um fato real, acontecido. Tá? Vou dizer por que na minha opinião. Pelo seguinte, essa parábola, ela só se encontra no livro de Lucas, capítulo 10. E no capítulo 9... certo? De Lucas, Jesus tinha passado por Samaria. Então ele soube dessa história por lá. Isso acontecia. Entendeu? E aproveitou. Não tinha jornal na internet na época, né? Não, meu senhor. Rapaz. Então o pessoal ficava sabendo assim, os outros contando. O que aconteceu? Ele contou a história. Olha, um homem saiu de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é mais alto um pouco, né? E a distância para Jericó são 24 quilômetros. É como daqui para Pidoretama. São 50? Dá um uniforme. Olha 50
já esticaram assim. Não, mas duplicaram a pista, a sensação de Vem aí uma outra mensagem dessa estrada. A estrada de Jerusalém para Jericó é perigosíssima. Tá? É perigosa. Então, vem o alerta para nós, espíritas encarnados, né? Conscientes, de qual estrada nós estamos pegando, né? Para não escolher estradas perigosas. E essa estrada já era conhecida, mas o homem queria ir por lá. Por quê? Muito provavelmente ele era mercador, porque Jericó era uma rota de comércio, certo? De comerciante. Só que também era uma cidade onde moravam os sacerdotes e os levitas. Eles moravam perto de Jerusalém, mas era em Jericó. Só que para os sacerdotes e os levitas não era perigoso. Por quê? Porque todo o povo, até o ladrão, respeitavam os chamados homens de Deus, certo? Então eles podiam andar à vontade por lá, né? Mas o outro pobre não podia. O que aconteceu? Já foi dito, né? Era uma região muito assim, era um vale muito cheio de penhasco. Então era fácil uma emboscada. E aquele homem sofreu uma emboscada, certo? Sofreu uma emboscada. E foi assaltado, tiraram tudo que tinha e deixaram quase morto. Naquele tempo já tinha, viu assim, a bandidagem é antiga. É antiga. E olha, ele ficou quase morto numa estrada deserta, porque era uma estrada evitada, né, por todos, tá? Não era uma estrada. Vamos puxar um pouco para nós, tá? A nossa existência, em alguns momentos, parece uma estrada de Jerusalém para Jericó. É possível que sejamos assaltados algumas vezes, tá? Por deficiências próprias, por defeitos de caráter, imperfeições morais que podem inclusive atrair inimigos do passado e que pode nos dar uma verdadeira surra, certo? E nos desequilibrar na nossa caminhada. Pode acontecer, certo? Então é uma visão dessa parábola, certo? É a nossa predisposição, como sendo o homem que vai de Jerusalém para Jericó, né, está sujeito a estes assaltos de inimigos espirituais, dependendo da nossa sintonia, dependendo da nossa prática, tá? Então estamos sujeitos. Aí o que acontece? Pronto, o homem caiu. Quem vai passar por lá? Um sacerdote. Quem era o sacerdote? Né? Eu anotei. O sacerdote, certo? Ele tinha, assim como o doutor da lei, mas era mais abaixo, ele tinha a função, né, de interpretar as leis para as pessoas. Como assim? Promover palestra, discursos, estudos. Eles tinham assim, uma espécie de ministério, tá certo? Então os sacerdotes, eles eram os servos da lei, tá? E essa própria lei, que está escrito lá no livro de Êxodo, da Torá, obrigava o sacerdote a ter misericórdia até para com os animais. E o homem que estava caído nessa estrada era um judeu, certo? E o sacerdote passa e vai direto, né? Faz de conta que nem viu. Então ele já quebrou. Eu vou falar logo do sacerdote e o levita, porque foi a mesma coisa que aconteceu. O levita, também como sacerdote, tem água aí, não tem? Agora estou com a garganta lá. 5 minutos. É o suficiente, eu já estou chegando no Samaritano. O levita era da tribo de Levi, né? Quem era a tribo de Levi? Eu falei das 12 tribos aqui, não falei? Das 12 tribos, escolheram a tribo de Levi. Quem era Levi? Era um dos filhos de Israel, né?
Aí Israel disse assim: Levi, seguinte, tu e teus filhos e a tua descendência vai tomar conta, certo? Do barracão da arca. Barracão da arca. A arca era que guardava, certo? Os 10 mandamentos. E o barracão por quê? Porque eles viviam em barracas. Então ficou atribuído à tribo de Levi cuidar das coisas de Deus. Quando o templo foi construído, quem cuidava do templo era eles, certo? Então zelava por tudo, certo? Limpeza, ornamentação, adorações, eram eles. Então também eram homens de Deus e tinham seus compromissos para com o próximo. Então tanto o sacerdote como o levita passaram adiante, negando isso. Então, veja a esperança daquele homem se perdendo quando vê os seus irmãos negando a lei de fraternidade, que para eles era uma lei. Fraternidade para eles não era um favor, não. Fraternidade era um negócio muito sério. O que dizia fraternidade? A lei de fraternidade: se quando um dos meus irmãos estiver necessitando, eu tenho a obrigação de ir lá ajudar. Isso era a lei da fraternidade entre os judeus. E eles negaram. E negaram 2 vezes, porque eles ainda eram homens de Deus. Mas eu estou falando deles, mas e nós? Será que em alguns momentos a gente não se passa por sacerdote? Eu várias vezes. Eu acho que só hoje umas 3. Umas 3. Aí eu fico meditando, né? Então, depois veio o samaritano, né? O samaritano, como eu já falei, não era considerado um judeu nem como gente. E ele viu e reconheceu o outro como judeu, porque eles sabiam se reconhecer, né? E ele disse: ah, vou salvar esse cara. Vou salvar esse cara. Olhou para um lado, olhou para o outro, para ver se não tinha mais nenhum bandido. Pegou logo das espadas, pegou logo das facas, assim armou logo, botou o cara do cavalo e já ficou, né, de olho aberto. Pronto, procurar uma hospedaria aqui, beleza? Muito provavelmente aquela hospedaria ele já conhecia, porque se ele passava por ali é porque ele já conhecia o caminho, né? Então vou levar para uma hospedaria do amigo meu. Chegou lá e disse: rapaz, cuide desse cara aqui. Como é o nome dele? Sei não. Tu é doido, né? Como é que tu traz um cara que tu não conhece, pelado, pra morrer aqui pra... Rapaz, não discuta não, né? Não discuta não, né? Preste atenção à missa e não se preocupe com o padre. Cuide dele. Como é que ele vai pagar, rapaz? Eu pago, macho, eu pago. Provavelmente o samaritano devia ser mercador também, porque aquela estrada era de mercador, né? Cuidado que eu pago, certo? Ficou lá, mas tem um detalhe: ele derramou azeite e vinho. Era remédio na época, né? Ainda hoje é caro, né? Azeite e vinho, né? Eu não sei pra você, mas pra mim é caro. Azeite e vinho, certo? Derramou, cuidou, ficou lá um dia cuidando dele. No dia seguinte é que ele foi tratar dos assuntos dele. Só para começo de conversa, ele perdeu um dia dos negócios dele para cuidar desse homem. Levou para a hospedaria, né? Pagou e ainda disse mais: eu vou deixar mais 2 denários aqui. Se ele precisar, tu compra o que ele precisar. E se faltar, homem, tu compra e eu te restituo. Como é que eu vou saber? Já tá me estranhando, macho? Se eu digo que vou voltar, é mesmo. Então só podiam ser amigos, né? Queria voltar e acertar. Só um detalhezinho: um denário era equivalente a 2 diárias de trabalho, certo? Aí então você tira mais ou menos 2 diárias de pedreiro, daria um denário. Era um dinheirinho bom, né? Na faixa de 120, né, reais por aí, certo? E ele deixou lá com o homem e partiu. Aí Jesus pergunta para ele: agora eu quero ver ele dizer a palavra samaritano. Agora eu quero. E aí, meu amigo doutor da lei, quem dos três
Porque tinha 2 judeus e um samaritano. Quem dos 3 agiu com misericórdia? Ou como é? Com a lei, né? Quem dos 3 era o próximo, né? Não é isso? Aí o outro diz, aquele que agiu com misericórdia, mas não disse samaritano. Assim somos nós. Às vezes o orgulho, né? Às vezes o orgulho nos faz dizer, ou não dizer, ou não deixar de ir em algum lugar, certo? Ou deixar de atender o próximo, orgulho, né? Mas aí a vida vai nos ensinando. E Jesus nos ensina através dessa história, né? Que na nossa evolução podemos todos nós passarmos pela posição de cada um que aqui se encontrou. A posição do doutor da lei, do homem que vai pela estrada, né? Do ladrão, né? Que diz, o que é teu, o que é meu, o que é teu também é meu, e se você não me der eu tomo, né? O sacerdote, o levita, que diz, o que é teu, o que é meu, você fica aí, eu vou acular. E o samaritano, que a gente chega nesse nível, né? Que diz o seguinte, o que é teu, não me interessa, mas o que é meu também é teu, e eu vou compartilhar para que você encontre felicidade. Muita paz a todos.